trazer a Isabel Mega para a nossa conversa, justamente para a gente aprofundar um pouco o lado político disso tudo e de que forma o que está acontecendo, essa medida tomada pelo ministro Alexandre de Moraes e também as decisões aí, os mandados de busca e de prisão sendo cumpridos pela Polícia Federal, de que forma isso repercute dentro do bolsonarismo. Isabel, muito bom dia para você, muito bem-vinda aqui para o nosso plantão, estamos encerrando aqui a nossa escala de Natal. Conta pra gente de que forma que isso impacta também na estratégia política do bolsonarismo como um todo. Bem-vinda. Oi, Clarissa. Bom dia, bom sábado para você, Eli Jonas, e para quem está assistindo a gente. O sábado que já começa agitado com Eli Jonas e Gustavo Uribe nos trazendo essas apurações aqui em cima do lance e que mostram que o ministro Alexandre de Moraes, nesse momento, está agindo por precaução diante dos inúmeros casos, porque a gente está olhando para o caso do Silvinei Vasquez, mas há casos anteriores de parlamentares que também saíram do Brasil e que estão ou na mesma ação da trama golpista ou que conversam e são também de núcleos bolsonaristas, pertencem ao mesmo núcleo político e que também deixaram o Brasil em tentativas de fugir da prisão. Foi o caso de Carla Zambelli, foi o caso de Ramagem. Você observa que tem um modus operandi também, assim como ontem do Silvinei Vasquez, de procurar sair e se direcionar a países onde eles poderiam ter, inclusive, viabilidade política de conseguir algum tipo de asilo, isso por conta de questões ideológicas. Então, El Salvador, Estados Unidos, Argentina, que foi utilizada, por exemplo, por Carla Zambelli como meio de fuga para ir depois para outras localidades, Estados Unidos, depois foi para a Itália, entre outros locais. Então, tem um ponto em comum entre tudo isso e agora o Supremo Tribunal Federal, com essa enxurrada aqui de cumprimentos de mandados de prisão domiciliar, já coloca então o elemento da precaução diante de todos esses casos. O trânsito em julgado, ele só acontece depois que são observados prazos dados pela Justiça. É claro que isso atinge em cheio o bolsonarismo, a gente está vendo uma estratégia bolsonarista de aproveitar a onda do noticiário, que foi olhando muito para as possibilidades, as suposições de envolvimento do ministro Alexandre de Moraes, que é relator desses processos, com o caso Master. Eles aproveitam isso, tanto é que ao longo do jornal a gente vai falar, inclusive, posição que é em pleno recesso, em pleno dia 29 de dezembro, vir ao Congresso Nacional para apresentar mais um pedido político, impeachment, contra o ministro Alexandre de Moraes. Então, isso é fruto de como que a oposição bolsonarista vem tentando surfar em um movimento para fazer algo contra aquele que é o principal algoz do bolsonarismo, que é o ministro Alexandre de Moraes. Essa é a estratégia. E aí, quando você tem integrantes da trama golpista, parlamentares, que também foram presos no meio do caminho ou que ficaram com um selo de fujões, isso, claro, fala muito contra o bolsonarismo. Mas a tese que é sempre alimentada de forma geral é a tese da perseguição, de que essas pessoas são perseguidas e que, por isso, elas estão optando por esse caminho. É isso que a gente costuma ouvir em casos desse tipo. Então, aqui a gente vai ver muito uma reação também no sentido de que, estão tentando fazer cortina de fumaça, estão tentando, de alguma forma, atrapalhar algum tipo de investigação que possa correr contra o próprio ministro Alexandre de Moraes em relação a suspeitas de que ele teria conversado com integrantes do Banco Central para tentar fazer algo sobre o caso Master, já que a esposa dele é integrante do escritório de advocacia de um dos escritórios, portanto, que cuidam do caso Master. Então, isso tudo reflete um pouco esse caldo político, jurídico e que continua fervilhando aqui em Brasília no apagar das luzes de 2025. O Gustavo Uribe, Clarissa, passou mais informações para a gente. Eu queria chamar a atenção aqui, Jonas Maia estava tratando um pouco disso também.
E me chama a atenção que sempre nessas operações, o ministro Alexandre de Moraes, ele determina que os policiais eles evitem a exposição indevida no cumprimento dessas medidas. E ele também impõe uma série de medidas cautelares, segundo as informações que o Uribe, que está de recesso, deixa eu fazer esse parêntese, mandou para a gente aqui apuradíssimas, né? Então se fala de uso de tornozeleira eletrônica, proibição de utilização das redes sociais próprias ou por terceira pessoa, proibição de comunicação com os outros réus por qualquer meio que seja, das mesmas ações penais que estão todas relacionadas ali, entrega de todos os passaportes, essa é uma medida importante, porque a gente viu, por exemplo, Ramagem usar passaporte diplomático para sair do Brasil. A suspensão imediata de qualquer documento de porte de arma de fogo, proibição de visitas, salvo dos advogados. Tudo isso vai ser parte desse regramento que está sendo imposto a esses presos agora, preventivamente, em caráter domiciliar, em uma medida que demonstra a precaução do ministro Alexandre de Moraes em relação a todos esses outros casos que a gente tem de fuga de integrantes da trama golpista ou de bolsonaristas ao longo dos últimos meses, Clarice.